Quero agradecer aqui ao senador Exalci por abrir a casa para nossa participação, para essa audiência pública. Quero aqui dizer que minha fala ficou muito facilitada depois do Davi Barreto, da NTF, e do Marco Aurélio, da ABCR, porque, de certa forma, vocês falaram de alguns pontos que eu já vou falar aqui claramente. Eu sou diretora jurídica, represento a Abragel, Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa. A Abragel, vamos aqui, opa, vamos ver. Ah, sim, opa, voltando um pouquinho. A Abragel representa 291 associados, são usinas de geração de energia hidrelétrica de até 50 mega, são 316 empreendimentos que representamos e também fazemos parte do FASE. Então, também aqui facilitou muito a nossa conversa, porque o FASE também está aqui falando hoje conosco. Para ser bem direto, e como o senador Exalci falou, para ter uma forma direta e prática, eu vou falar rapidamente aqui dos benefícios das centrais hidrelétricas, porque a gente tem que entender o que a gente representa aqui e a relevância do que a gente representa. É um setor onde a gente possibilita a geração de energia firme e não intermitente, que é complementar às eólicas e às solares, de forma com que a gente consiga manter nosso sistema com energia renovável e limpa. A energia hidrelétrica de até 50 megas são projetos de menor porte. Então, a gente tem diversos benefícios ambientais, porque a gente tem áreas de preservação permanente, a gente tem uma melhora de qualidade de água, a gente tem baixas emissões de gases de efeito, que tem tecnologia 100% nacional. A nossa, tanto a operação, a manutenção, quanto os equipamentos são nacionais. E isso possibilita não só um aumento, né, de geração de emprego, de renda, mas principalmente de geração de imposto e receita, porque nós, os empreendimentos, pagamos esses impostos diretamente aos estados e municípios. Então, essa é uma representação muito grande das hidrelétricas de até 50 megas e a gente queria deixar aqui claro para vocês também alguns atributos, porque além desse impacto menor ambiental que a gente fala dessas pequenas centrais, a gente também tem benefícios socioeconômicos que foram avaliados, inclusive por estudos internacionais, que informam que esses municípios que tiveram essas PCHs implantadas, eles tiveram IDH aumentado, a renda per capita também teve ampliação e o índice de emprego e renda também aumentou. A gente entende que são atributos relevantes da gente falar dessas pequenas centrais, porque é uma necessidade do país focar nessas pequenas centrais. Agora, então, que a gente está nesse momento de seca, a gente vê a relevância e a importância desses empreendimentos que, de certa forma, são essenciais para que a gente tenha uma energia de menor custo, mas de forma constante e que possa ser complementar às eólicas e às solares, fazendo um grid, de fato, renovável para o país. Agora, para ser direto, a gente já teve uma oportunidade de falar rapidamente com o senador Exalci, quando eu estive aqui presente para uma audiência e ele abriu o microfone para a gente. Mas agora eu vou nos pontos específicos que o Davi e o Marco Aurélio já falaram também. O nosso ponto mais, na verdade, é o primordial apresentado pela Abragel, é a alteração no artigo 376. Nossa justificação ao projeto é bem direta, didática. O senador Exalci já tinha comentado sobre essa justificação e que ajuda os senadores a terem um entendimento bem claro. E a nossa justificação é para possíveis alterações no artigo que trata do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Os contratos vigentes, como o Davi e o Marco Aurélio já falaram, a gente entende que, para os contratos vigentes, que, no caso do setor elétrico, a gente tem leilões de energia, e esses leilões podem ocorrer antes da entrada em vigor da lei. Quem faz o lance, o empreendedor que faz aquele preço, ele não sabe qual vai ser o impacto, porque a lei pode ser promulgada após esse lance, após essa proposta. E o que a gente pretende é que, para esses casos cuja proposta tenha sido apresentada antes da entrada em vigor da lei, que o
concessionário, que o agente, que o autorizado, ele possa ter o direito ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro se esse contrato for assinado depois da lei. Então, a proposta anterior, então, ele não tinha noção de quanto teria para fazer esse lance, quanto seria o valor para fazer esse lance, e depois ele teria esse reequilíbrio caso o contrato fosse assinado depois. Quanto ao prazo, a gente também entende que é uma conquista ter um prazo. O prazo previsto é de 90, prorrogável por mais 90. O que a gente sugere aqui é um prazo que já é exercido pela ANEEL, que é um prazo de 90 dias. Tá? Então, a gente também sugere uma alteração de prazo, mas também que durante esse período, cautelarmente, a gente possa fazer esses acréscimos às tarifas, porque de nada adianta ter um prazo, caso aquele responsável pela alteração, o reequilíbrio econômico demore e a gente não consiga ter o reflexo nessa tarifa, nesse preço de energia que foi dado. Então, de forma cautelar, que a gente possa fazer essa reflexão, possa já colocar no valor, esse ajuste da diferença do tributo no preço e que, por óbvio, fica assegurado ao final uma apuração mais definitiva e faça esse equilíbrio no final. Por último item, o que a gente pensa é exigência de documento de regularidade trabalhista e fiscal. A gente entende que é fora mesmo do tema. Esses documentos eles já são exigidos pelas próprias agências reguladoras, então não é necessário estar dentro de uma lei para que isso seja cumprido pelos agentes. Então, seria sugestão de retirada dessa exigência de documentos de regularidade trabalhistas e fiscal. Senadora, agradeço. Muito obrigada.